Boa tarde, está começando mais um Redação News. Hoje nós iremos falar sobre o passeio até o Museu da PUC, situado na cidade de Porto Alegre. Bom, primeiramente nós iremos mostrar 3 imagens e vamos aprofundar o nosso estudo sobre ela, explicando como é que elas se formam, o que significa aquele tipo de aparelho e em quais as matérias que elas se encaixam e tudo mais. Bom, primeiramente nós iremos apresentar a turbina eólica. A turbina eólica como na imagem que vocês estão vendo. Bom, essa turbina ela é geradora de energia. Ela supre pequenas necessidades de energia. Essa turbina eólica ela é encontrada geralmente na natureza. Bom, a turbina eólica se forma como? O vento, que vem de ambos os lados, faz aquelas 3 pás girarem e aí começa a se formar um tipo de energia, ou seja, a energia limpa, que ela é capaz de suprir as pequenas necessidades, como televisores, rádios ou até mesmo as iluminações da nossa rua, do nosso bairro. Essa turbina eólica ela se encaixa na matéria da física, ou seja, pela criação da energia, como se forma a energia e tudo mais. E também na parte da geografia, que é onde geralmente ela se encontra, como em florestas, ou até mesmo em perto de mares, ou até mesmo em açudes. Bom, a nossa próxima imagem que nós iremos apresentar são os gases. Isso, os gases, como na imagem que vocês estão vendo agora. Esses gases, eles são responsáveis por todos os tipos de fórmulas, ou seja, esses gases geralmente eles têm que estar bem armazenados, ou seja, em garrafas ou em tubos, sempre bem fechados, vedados, para não acontecer problemas de vazamento que podem causar mortes de próprias pessoas que a usam ou das pessoas que vivem perto da onde esses gases estão guardados. Esses gases geralmente eles têm a sua forma, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono. O CO2 é as letras CO e o 2, as letras geralmente são do português e os números da matemática. Temos CH4 também, que é o metanol, e o NH3, que é o amônia. Bom, isso se encaixa geralmente na parte da química, onde é os gases, tudo que a gente primeiramente se localiza pela tabela periódica e também pela parte da matemática, que são os números que correspondem à letra do gás. Isso mesmo. Também temos a parte dos insetos, como na imagem que vocês estão vendo agora. Bom, os insetos, eles vivem geralmente na natureza, como moscas, formigas, abelhas, marimbondo, borboletas. Esses tipos de insetos, a gente pode se orientar se eles são perigosos, se eles causam algum tipo de contaminação com a picada, aonde que eles se localizam na floresta, ou até mesmo o que eles comem, tudo o que eles fazem. Bom, esses insetos a gente usa geralmente a parte também da biologia, que é a gente que a gente vê se eles são invertebrados, se não são invertebrados, ou se eles são mamíferos, ou se eles também não são mamíferos. Também dá pra a gente verificar se a picada deles, como por exemplo a do marimbondo, causa uma leve dor, um inchaço, fica avermelhado, temos que passar um álcool, e até mesmo qual é os tipos de medicamentos que nós temos que passar nesse machucado. Tudo a gente vê nessa área também da biologia, que é tudo dos insetos. Temos também agora essa próxima imagem que vocês também estão vendo. Essa imagem é eu mesmo ao lado de um ser chamado índio. O índio geralmente ele tem sua aldeia, sua oca com os seus familiares numa floresta ou até mesmo em matas ao longe da população. Geralmente eles andam nus com apenas uma tarja tapando suas partes íntimas e eles usam lanças para caçar ou até mesmo próprio se defender dos animais que os atacam.
Esses índios, eles vivem separadamente, cada um na sua tribo. Esses índios, geralmente as armas que eles usam são lanças, e essas lanças são as que as protegem. Essa foto também elas se encontram na área da história, isso, na área da história, que é onde que essa área se encontra geralmente. Agora nós temos a nossa última imagem, que é a imagem do terremoto, como vocês estão vendo. Essa imagem foi tirada também no Museu da PUC com a professora Michele, a professora Viviane. Essa imagem é muito interessante porque retrata como acontece um terremoto, como o abalo ocorre dentro da sua casa. Começa a tremer tudo, pode quebrar paredes, rachaduras, que no caso ali não acontece, é mesmo o abalo, você fica tremendo. Isso ocorre geralmente quando as placas tectônicas se juntam e acabam ocorrendo os terremotos. Isso geralmente é estudado na parte da geografia, que é o que estuda como isso acontece. Bom, isso aí a gente vai aprofundar ainda mais. Todas essas 4 imagens que foram apresentadas se localizam, elas se conceituam geralmente na parte também da segurança. Todas essas 4 imagens, juntando com as matérias que elas se encaixam, isso formam o conjunto chamado segurança. Na segurança do terremoto, como você se precaver de terremotos, como aonde for quando acontece o terremoto, os gases, como tratar os gases, ficar longe, não acender um fósforo perto, até as lanças que dos índios próprios que eles usavam. Hoje nós já estamos aprofundando mais como armas, etc, várias coisas. Também temos a turbina eólica, que isso é uma segurança por causa da energia, porque é uma energia limpa, não corre os riscos de levar um choque ou até mesmo alguma outra forma. E isso tudo se ocorre na parte da segurança. Bom, por hoje é só. Fique com Deus, tenha uma boa tarde e até o próximo Redação News.